Então essa aqui é a última aula, a última parte, né, antes da gente concluir, desses conceitos iniciais de lógica de programação, que são essenciais para a gente começar a fazer qualquer coisa, né, na nossa programação de computadores. A gente vai, a partir desses conceitos, a gente vai poder agora fazer muito mais programas e fazer programas cada vez melhores, tá? Então hoje a gente vai ver a parte das expressões, que são combinações de tudo que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, os tipos de dados, que a gente já viu que são numéricos, literais ou lógicos, eles vão poder ser combinados em expressões aritméticas, expressões literais e expressões lógicas, que vão levar a valores também numéricos, literais e lógicos. Então, as expressões nada mais são do que uma combinação de variáveis, constantes e operadores que resulta no valor quando avaliada. É bem semelhante ao que a gente bem semelhante ao que a gente já sabe de matemática. Então, algumas variações, algumas coisinhas específicas de programação, mas é expressões basicamente do que a gente viu, principalmente as aritméticas, que são expressões em que a gente vai ter como resultado um valor numérico, que pode ser um número inteiro ou um número real, dependendo dos operandos e operadores que a gente está trabalhando naquele momento. Por exemplo, A mais B menos C, 3.14, lembrando que a multiplicação na programação o vezes, o asterisco, tá? Não vai ser mais aquele xizinho, porque aquele xizinho é uma letra. Para a gente aqui vai ser o asterisco. E aí a utilização dos parênteses, o mais, o menos, é a mesma coisa, tá? Aqui eu falei do ponto, ó. Aqui geralmente a gente usa ponto na programação, tá? Operadores aritméticos, a gente vai ter a prioridade deles diferenciada, assim como também é na matemática, mas vão aparecer aqui três operadores que geralmente a maioria de vocês não deve ter visto ainda. Esses três primeiros operadores aqui, eles não são utilizados na matemática. O mais unário, o menos unário e o resto da divisão inteira. Os outros são a mesma coisa que a gente viu na matemática, eu vou falar sobre eles. Esse mais unário é quando a gente tem, na programação como de C, C++, Java, linguagem de programação um pouco mais avançada, em que a gente consegue atribuir mais um para o valor de uma variável simplesmente usando mais. Vocês vão ver muito isso mais para frente na programação 2. Ou diminuir daquela variável o número 1 com menos. Esses são os operadores unários, porque eles são operadores que não exige mais de um operando, ele só tem um operando. Então eu coloco x mais, significa que eu estou colocando mais um para o valor de x. E a prioridade desses valores operadores unários é de 1. Não entendeu? Não tem problema, por agora a gente não vai usar isso em Visual G, tá? Então eu só estou colocando aqui para que vocês vejam que isso existe na programação. Mais para frente vocês vão ver isso daí sendo utilizado de forma prática, tá? Que são menotes, na verdade era menos, tá pessoal, mas saiu estiloso, menotes. O resto da divisão inteira não, o resto da divisão inteira é um operador que a gente vai usar bastante na programação, porque nos ajuda a tirar de uma operação o resto daquela divisão. Então, que nem na quarta série, né, eu acho que no quarto ano, ou agora no quinto ano, que a gente aprende a divisão inteira, né? E a gente vai aprender a tirar o resto daquela divisão. Então eu vou falar mais sobre isso na frente, com um pouco mais de exemplos, tá? A gente vai usar muito isso para definir se o número é par, para encontrar números primos. Várias utilizações são feitas na programação com esse porcentagem, que é utilizado esse operador porcentagem para obter o resto da divisão inteira. Não se preocupe, vou voltar a falar sobre isso depois. Mas o mais importante aqui agora é que as prioridades desses operadores nas expressões são bem parecidos como é na matemática. A multiplicação e a divisão são a mesma prioridade, então vem antes, né? A prioridade menor é a que vem mais acima, é a maior prioridade. Então, juntamente com o resto da divisão, devem ser analisados primeiro. Se não tiver parênteses, esses operadores devem ser analisados primeiro na expressão, e depois o mais ou menos. Então é a mesma coisa na matemática aqui, que a soma e a subtração são analisados depois da multiplicação da divisão. Agora também do resto da divisão inteira, tá? Aqui alguns exemplos, ó. Considere os seguintes variáveis. A recebe o valor de 2, B recebe o valor de 4 e C recebe o valor de 1. Qual o resultado das seguintes expressões? Então, A multiplicado com B menos C. Qual que é o valor que dá aqui, pessoal? Tic-tac, 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 tic-tac. Vai dar o valor de 7. Muito bem.
porque eu vou fazer A vezes B primeiro, 2 vezes 4, 8 menos C, que é 1, vai dar o valor de 7. Agora, se eu colocar o parênteses B menos C, ele vai ser analisado primeiro. Então, o parênteses é a mesma coisa da matemática. Eu estou forçando a prioridade para C agora ser feita no parênteses primeiro. Então, eu vou fazer B menos C, 4 menos 1, que é 3, vezes A, que é 2, não dá 6. Então, percebam que o parênteses vai diferenciar o valor das expressões. Então, é a mesma coisa na matemática. Se eu tivesse essa expressão, valeria 7. Essa expressão vale 6, tá? E aqui, pessoal, B mais A dividido por C mais 5. Qual que é o valor? Quem que é avaliado primeiro aqui? Não é o B mais A, é o A mais C, porque a prioridade da divisão é maior do que o da soma. Nesse caso aqui, A dividido por C será feito primeiro. Então, A dividido por C dá 2 dividido por 1, que dá 2 mesmo. Então, vai B, que é 4, mais 2. Aí vai vir agora, como temos duas edições aqui, vai ser a primeira que está na frente mesmo, não faz diferença. B, que é 4, mais 2, que é 6, mais 5, que dá 11, né? Agora, a mesma expressão, só que utilizando parênteses, daí já não é mais a mesma expressão, né? Então, eu vou ter B mais A dividido por C mais 5. Então, primeiro eu faço B mais A, que é 4 mais 2, que é 6, e C mais 5, que é 1 mais 5, que é 6, e obviamente eu vou obter o valor de 1. Então, aqui deu 11 e aqui deu 1 por causa da utilização dos parênteses, que alteram a prioridade dos comandos, tá bom? Bastante próximo da matemática mesmo. Bom, outro tipo de expressão que eu tenho são as expressões literais. Basicamente, o que eu consigo fazer com literais é juntar uma na outra, como se fosse colando, colar uma literal na outra, colar uma cadeia de caracteres em outra cadeia de caracteres. Isso se chama concatenação. Então, todas as vezes que eu tiver uma expressão em que o resultado da avaliação é do tipo literal, eu tenho uma expressão literal. Então, por exemplo, aqui são duas variáveis, R e S, literais com os valores R absoluta e S mente. Então, se eu colocar o valor de mais aqui, agora presta atenção, porque esse mais, ele pode parecer o mesmo sinal da soma, mas aqui, como os meus operandos são literais, ele vai saber que o que eu quero fazer aqui é uma concatenação. Concatenar é simplesmente jogar mente para depois do absoluta, colar absoluta com mente, que vai ficar absolutamente. Aqui eu usei igual, tá, pessoal? Para mostrar que R mais S é igual a absolutamente. Aqui deveria ser setinha, né? Mas tudo bem. Deu para entender a ideia, né? A concatenação é simplesmente colar. Puf, coloca o valor de uma literal no final da outra. Então, R mais S absolutamente. Simples assim, é bem simples mesmo. Olha aqui um exemplo prático de utilizar a expressão literal. Eu quero fazer um programinha que eu pego o nome e o sobrenome da pessoa e faço uma citação, aquela citação que a gente usa geralmente para científico, né, que a gente coloca o sobrenome, vírgula, o nome na frente. Então, por exemplo, Carla no nome, Torres no sobrenome, vai dar uma citação de Torres, vírgula, Carla. Ou poderia fazer também aquela Torres, vírgula, K ponto, né, mas aí a gente teria que tirar o resto da palavra de Carla, seria um pouquinho mais complicado. Mas é só para a gente fazer a citação científica do nome. Então, eu faço uma concatenação, eu recebo os dois nomes, ó, as minhas variáveis são nome, sobrenome e a citação. Nome e sobrenome são as entradas, citação é a saída. Então, o nome, primeiro, entra com o seu primeiro nome, entra com o nome, entra com o seu sobrenome, entra com o sobrenome, e aí a citação, ela pega o sobrenome primeiro, coloca um maisinho, que é para concatenar, então vai grudar, vai colar o sobrenome numa vírgula, depois um espaço, e depois vai colocar o nome. E aí vai mostrar a citação do nome da pessoa, que vai ser Carla, desculpa, vai ser, por exemplo, vamos colocar Carla de Souza, né? Carla no nome e de Souza no sobrenome. Vai aparecer de Souza, vírgula, Carla. Então aí testem aí, esse aqui é um exemplo que eu não vou fazer agora, só copiar, coloca no Visual G e veja o que acontece e façam seus testes aí, tá bom? Então esse é um exemplo de concatenação. Uma expressão muito simples, isso aqui é uma expressão literal, ela dá o resultado como uma literal também, ou seja, há uma outra cadeia de caracteres, feita de cadeia de caracteres, né, duas cadeias de caracteres, mais o vírgula com espaço, gera então um valor literal e eu posso mostrar. Apesar do mais ser o mesmo mais que a gente usa na soma, a linguagem de programação, nesse caso aqui o Visual G, vai identificar que isso aqui é uma concatenação e não uma soma. No final das contas é uma soma, né, porque eu estou juntando uma na outra, mas vai dar o resultado de uma variável literal, tá bom?
Bom, outro tipo de expressão que eu tenho são as expressões lógicas, né? Expressões que vão ser avaliadas e vão gerar os valores de verdadeiro ou falso. Essas aqui são um pouquinho mais delicadas e exigem um pouco de conhecimento de lógica, né? E a gente vai trabalhar muito isso na programação, mas eu vou dar uma introdução para vocês aqui. As expressões lógicas, elas vão utilizar os operadores lógicos e os relacionais. Os relacionais, a maior parte de vocês já conhece, acho que todo mundo já conhece, porque a gente vê no ensino médio, né? Maior, menor, maior igual, menor igual. Já os lógicos, eles nem todos conhecem esses valores, porque eles são o e, o não, o ou. Algumas pessoas já conhecem, mas vocês vão ver que é tudo muito intuitivo, tá? Então, os operadores lógicos são esses operadores aqui: o não lógico, o e lógico e o ou lógico. Como é que é utilizado isso daqui? Lógica de afirmações, lógica no geral, que a gente usa muita lógica matemática dentro da lógica da programação, né? Porque é necessário para a gente tomar decisões, realmente programar o programa da melhor forma possível. E aí tem essa tabela verdade, que também parece uma coisa de outro mundo, né? Mas eu vou mostrar para vocês que se a gente colocar esse A e B aqui como declarações que possam ser analisadas como verdadeiro ou falso, isso aqui vai virar muito intuitivo. Então deixa eu tirar aqui para vocês e eu vou fazer um exemplozinho aqui agora. Então vamos supor que eu tivesse, que A e B na verdade fosse, vou fazer aqui ó, um exemplo, cadê? Então você vê um dia, eita. Vou fazer aqui como um dia de um estudante, de uma ou um estudante. Então vamos supor que A seja o quê? Um exemplo. Um A pode ser a escola. E B ser o quê, pessoal? Ir fazer compras? Não. Ir para academia? Não. Ir beber. Que mau exemplo que eu tô dando para vocês, né? Vamos fazer que o estudante também tem que descansar de vez em quando, né? Ir a uma festa. Vamos supor que um dia qualquer de um estudante, tá? Vamos colocar dia qualquer para não falar que todo dia um aluno vai para a escola, balbúrdia, né? Balbúrdia. Todo dia um aluno vai à escola e vai a uma festa. Então, A seria ir à escola e B seria ir para uma festa. Aí vamos supor que é o dia de um aluno qualquer aí, qualquer um de vocês. E aí você falou assim, não, o dia de hoje, a minha determinação é eu ir à escola e ir a uma festa, tá? Então, o dia de você, seu dia, você declarou lá que não, esse dia de hoje eu quero fazer isso, eu quero ir à escola e eu quero ir a uma festa. Então, vamos supor que você foi à escola. Então, eu vou colocar aqui como verdadeiro, tá? Então, eu vou colocar como verdadeiro, deixa eu ver se eu mudo de cor aqui para ficar mais legal. Então, vou colocar cores diferentes, né? Verdadeiro, você foi à escola, tá? Mas você não conseguiu ir à festa. O seu colega que ia te dar uma carona te deu um furo, aí ele falou assim que não ia mais na festa, deu um tombo em você, e aí você não foi, você foi à escola e não foi à festa. Você tinha determinado que você iria à escola, você foi à escola, mas você não foi à festa. Então eu pergunto para você, você cumpriu o seu dia? Determinado no seu dia? Sim ou não? Não, você não foi à festa e você tinha pré-determinado a fazer as duas coisas. Então você pode ver aqui, ó, que se o A, que era ir à escola, estava V, e o B, que era ir à festa, está falso, o seu A e B, ele está como falso. Porém, se você conseguiu ir... Cadê? Se você conseguiu ir à escola e aí você depois conseguiu também ir à festa, você pegou a carona com outro amigo que não te deu furo, obviamente você conseguiu completar o seu dia, correto? Então você pode ver aqui, falso, né? E obviamente se você não foi nem à festa e você nem foi à escola, então obviamente você também não conseguiu cumprir o seu dia.
Então, basicamente, essa tabela verdade é só isso. Então, você só analisa proposições, e a proposição foi verdadeira ou não. Mas, entretanto, se você disse que hoje meu dia é mais de boa, ou eu vou à escola, ou eu vou à festa. Aí você não foi à escola e foi à festa. Então, você não foi à escola e foi à festa, porque você estava muito de boa hoje. Qual que é o resultado do seu dia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é mesmo? Porque se você cumpriu uma parte, era para fazer um dos dois. Se você cumpriu uma parte, então o resultado é verdadeiro. Então você pode perceber pela tabela verdade que quando você quando você não foi à escola e foi à festa, o A ou o B é verdadeiro. Então, basicamente é isso, pessoal. Quando você tem o ou, a única forma de você não ter, se você não foi à escola e você era para ir à escola e ir à festa, ou ir à festa. Você não foi à escola e nem foi à festa, daí você dá ou dá falso. Então basta pensar em A e B como proposições, sentenças assim, coisas que você pode colocar como verdadeiro ou falso, e aí a tabela verdade é isso, né? O não A, o não B é simplesmente negar. Então se eu falar, eu não fui à escola, o meu objetivo é não ir à escola, né? Aí você vai ter a proposição negada. Então, por exemplo, um símbolo que a gente usa para negar é a exclamação. Então, se seu objetivo era não ir à escola, porque você está muito de boa mesmo, você não quer saber de escola, não. Então você foi à escola, aí o que deu? Se você foi à escola, ir à escola daria verdadeiro, o não ir à escola está sendo falso, não é mesmo? Não ir à escola seria falso. Mas vamos supor que também você foi. Você poderia... Não, eu estou muito determinado, tem prova essa semana, então o meu objetivo é ir à escola e não ir a nenhuma festa, porque eu sou muito festeiro ou muito festeira e eu não quero ir à festa. Aí você saiu da escola e o colega foi lá e te chamou, não, cara, vamos lá um pouquinho, não sei o quê, e você foi à festa. Se você foi à festa e isso aqui foi verdadeiro, o não verdadeiro vai dar falso, né? Então o seu objetivo aqui nesse caso, se você foi, vamos supor que você foi à escola, adoro trocadilho, coisa aqui. Você foi à escola e você não foi, era para você ir à escola e não ir à festa. Mas aí você foi à festa porque você não ir à festa. Você foi à festa porque você não resistiu ao seu colega te chamando. E aí você foi à escola, mas foi à festa, então não ir à festa foi falso. Então você não cumpriu o seu dia porque você tinha se determinado a não ir festejar no dia de hoje, entendeu? Então não é só para negar, para trocar aquele valor. Então isso aqui parece, como eu falei, a tabela verdade parece um bicho de sete cabeças, mas não é, tá bom? Então a gente vai usar isso em diferentes situações, vocês vão ver que na hora de a gente tomar decisões, etc e tal, isso vai aparecer. Então, por exemplo, vamos lá. Não tem exemplo, não? Achei que tinha exemplo. Depois eu volto, então. Nos relacionais é maior, maior igual, menor, menor igual, é igual, diferente. Aí o diferente que a gente vai fazer no Visual G é menor e maior sem espaço, tá? Esse aqui é o diferente, que a gente às vezes usa, em outras linguagens de programação, a gente usa o diferente como uma exclamação igual. Que faz sentido, né? Que se a gente usa exclamação como não, seria como se fosse o não igual. E a comparação de igual no Visual G é um igualzinho só, mas em outras linguagens de programação são dois iguais, tá? Mas depois a gente vai ver isso. No Java são dois iguais para igual, e o diferente é feito dessa forma aqui, não igual. Mas no Visual G é assim, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Aí tem as prioridades também, né? O maior, menor, maior igual, menor igual, ele é feito, são prioridades maiores. O igual e o diferente são prioridades menores. Então agora sim, vamos ver os exemplos. Aqui, ó. A e B ou C. Então, aqui eu vou, em vez de usar as proposições, eu vou usar direto os valores, tá? Então, se A é verdadeiro e B é falso, A e B dá o quê? Verdadeiro e falso dá o quê? Então, pensem, né? Era para eu ir à escola e ir à festa, mas eu fui à escola e não fui à festa. Então, se era A e B, isso aqui tudo vai dar o quê? Falso, né? E se C for verdadeiro, então falso ou verdadeiro vai dar falso, ou verdadeiro dá verdadeiro. Então era para eu fazer uma coisa ou outra, né? Isso aqui deu falso, isso aqui deu verdadeiro, como era ou, fica no verdadeiro. Aqui usando os superadores relacionais. Se A for 3 e se o B for 2, vamos lá. A é 3. A, 3 é menor que 5? Verdadeiro. B, que é 2, é menor que 3? Verdadeiro. Então verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Agora se B for 3 e o A for 2, o que vai dar?
2 é menor que 5, verdadeiro. B é menor que 3? 3 é menor que 3? Não, não é, é falso, mas verdadeiro ou falso também dá verdadeiro, tá? Então são alguns exemplos, aqui outros exemplos, mas agora com matemática também, com números, né? Expressões compostas com relações, elas sempre retornam um valor lógico. Então se eu tiver as relações e, ou, com não, sempre vai ter um valor lógico associado, verdadeiro ou falso. Então 2 mais 5 maior que 4, aí sempre quando a gente tem o maior, a gente vai analisar a aritmética primeiro, tá? Então 2 mais 5 é maior que 4. 2 mais 5 é maior que 4? É verdadeiro, né? Então 2 mais 5, 7, maior que 4 é verdadeiro. 3 é diferente de 3? Não, isso aqui 3 é igual a 3, então é falso. Então aqui deu verdadeiro e falso, que dá falso. Muito bem. 2 mais 5 maior que 4, verdadeiro, ou 3 diferente de 3, verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. 3 diferente que 3? Não, é falso, mas o não falso dá verdadeiro. Muito bem. E aqui um exemplo utilizando valores lógicos, né? Então, se eu colocar assim, entre o valor A e B são inteiros, e o C é lógico. Esse C é lógico, também eu recomendo que vocês coloquem, implementem isso daqui. Antes de mais nada, né? Entrada, processamento e saída. Eu tenho dois valores inteiros, e depois eu vou verificar se o primeiro valor é maior que o segundo valor. Então, quais são as variáveis de entrada? Quais são as entradas? Os dois valores inteiros, né? E qual que é o processamento? A verificação de qual que é maior, se o primeiro é maior que o segundo. E a saída é se é verdadeiro ou falso, ou seja, se o primeiro é maior que o segundo ou não. Então, aí eu recebo os dois A e B, aqui eu fiz bem mais resumido, tá pessoal? Eu não coloquei aqueles comentários e tal, também por questão de síntese aqui. Mas sempre lembre de fazer um comentário para o bloco de comando. Então eu fiz dois valores, li os dois valores, A e B, aí eu verifiquei A maior que B, aí ele vai retornar aqui se é verdadeiro ou falso. Aí é bom que vocês implementem para vocês verem como é que ele vai sair aqui. Porque vai sair verdadeiro ou falso, a palavrinha inteira mesmo, tá? Então implementa esse caso e dá uma olhadinha. Belezinha, pessoal? Estamos chegando no final. Para a gente concluir algumas coisas importantes, né? Essa aqui é uma aula muito densa, eu vou com bastante informações, né? Mas todas são informações importantes para vocês começarem a programar. Acho que eu vou tentar fazer essa aula, vou colocar ela inteira e depois vou separar ela em pequenas aulas, pequenas partes para quem quiser revisar um conceito específico, vou tentar fazer isso, tá bom? Não vou prometer porque eu ainda estou aprendendo a fazer essas coisas todas, mas eu vou tentar fazer isso. Bom, vimos que a lógica para a programação é aprender a pensar da mesma forma que o computador processa as informações, né? Então a gente precisa ter essa compreensão de que o computador lê bem burrinho, tem que fazer passo a passo, tem que explicar direitinho o que está querendo fazer, com uma abstração baixa, bem passo a passo mesmo, né? Muitos detalhes. Os dados são armazenados na memória, então eu preciso de ter a memória, acesso à memória para poder usar os dados, né? E eles são usados no nosso programa através das variáveis, ou constantes, né? Mas basicamente 98% das vezes a gente vai estar usando variáveis. Quase poucas vezes a gente usa constante. As variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas, e para tal devemos dizer o identificador para a mesma e qual o seu tipo, né? Já viu isso também. Para os identificadores a gente tem que lembrar que a gente tem que começar com letra e ter somente letras, números ou sublinha. Os dados podem ser numéricos, inteiros ou reais, literais e lógicos, e aí vocês podem ver que para cada tipo de dado tem também as expressões, né? Tem expressões aritméticas, que manipulam nos numéricos, as expressões literais, a concatenação, que manipula valores literais, e as expressões lógicas, que aí geram valores verdadeiro ou falso, podendo ser com operadores lógicos, e ou não, e operadores relacionais, maior, menor, maior, igual. Os comandos de entrada e saída são os comandos que fazem interação com o usuário, né? Então é aquele escreva e leia, são muito importantes. Isso. Expressões podem ser aritméticas, que resultam em valores numéricos, então lembrando, né? São associadas aos valores aqui, ó. As aritméticas, que resultam em valores numéricos, as literais, que resultam em valores literais, e as lógicas, que resultam em valores verdadeiro ou falso. E aí os comentários são muito importantes para a documentação e organização do algoritmo ou programa. Então, vai programar já comentando e inventando, tá? E aí vai ficar de atividade para vocês a primeira lista de exercícios no blog, tá? Podem ver aqui, ó, essa aula tá aqui, ó, Introdução à Lógica de Programação. Primeira lista de exercícios está aqui. Aí eu coloquei ali embaixo um exemplo de programa bem comentado e organizado, para vocês terem como base na hora de fazer o programa de vocês, tá? Então aqui a lista primeira, tem alguns exercícios, aí tem alguns exercícios teóricos, que vou falar um pouquinho sobre abstração, os 4 passos de polia lá e tal, e aí mais alguns exercícios
mais matemática, para fazer os programinhas mesmo. Quero ver se vocês conseguem fazer esses programinhas. Esse aqui é analisar o fluxograma, e aí vocês vão tentar fazer isso e tirar suas dúvidas, tá bom? Quando tiver pronta a lista, manda por e-mail para mim, né? No e-mail carla@cefetmg.br para contar na nota. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. A primeira lista, então, tá lá no blog à disposição para vocês. Aqui algumas referências principais, para quem quiser pode dar uma olhada lá na biblioteca, quando puder usar a biblioteca, ou até mesmo verificar alguns desses livros que vocês têm online, disponível gratuitamente. Eu sei que na biblioteca do Campus Covello tem disponível, tá? São livros muito bons, são livros bem didáticos, então eu sugiro que vocês, se tiverem dificuldades, é sempre bom, mesmo não tendo dificuldade, né, dar uma olhada nos livros também, que vão aprofundar um pouco mais nesses assuntos que eu na aula passei com mais superficialidade, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas, né? Que eu separei essa aula de introdução à lógica de programação em vários vídeos. Claro que ainda é só a minha primeira experiência com videoaulas, eu sei que não é o ideal, eu sei que é melhor não ficar só na voz, fica um pouco mais difícil colocar o vídeo e tal, e fazer coisas mais interessantes, mas eu ainda estou engateando nessa área, então peço desculpas para quem estava esperando alguma coisa um pouco mais complexa, mas é o que eu estou conseguindo fazer nesse momento. Estou me preparando para poder fazer coisas melhores. Então eu espero que para agora já tenha ajudado alguma coisa, vocês consigam fazer, já consigam fazer os seus primeiros programinhas no Visual G, e eu vou ficar esperando então feedbacks que vocês quiserem dar, pode fazer crítica, pode fazer alguma sugestão, e à medida que o tempo vai passando, as próximas aulas eu espero que sejam melhores, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, boa programação para vocês e até mais!